Josué capítulo 4, do versículo 1 ao 9. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do rio Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, quando a arca atravessou o rio Jordão. As águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Quando nós olhamos para a maneira com que Deus se relacionou com o seu povo, e a Bíblia relata isso desde o tempo da criação do mundo, lá no Éden, Adão e Eva, a partir desse casal a gente vê e passa a conhecer um Deus amoroso, um Deus resgatador, um Deus zeloso. No tempo de Abraão, quando Deus estabeleceu criar a partir dele uma nação exclusiva para si, a partir daí Deus vem trazendo ensinamentos através daquele povo, a maneira como ele deseja lidar com o seu povo hoje, a igreja do Senhor Jesus sobre toda a face da terra. Nesse texto, de uma forma muito específica, a gente pode pontuar uma das maneiras pelas quais Deus se relaciona com o seu povo, principalmente em se tratando de um momento de glória, um momento de vitória, de conquista. O povo tinha vencido 400 anos de cativeiro no Egito. Tinha acabado de vencer mais 40 anos de peregrinação no deserto. Estava por atravessar o rio Jordão, o que os separava da terra de Canaã, a terra prometida. E mais uma vez eles presenciaram um milagre. E qual foi o milagre naquele momento? O milagre da travessia do rio Jordão, a terra seca, como aconteceu no Mar Vermelho. Não parecia ser tanta novidade assim para eles. Eles traziam essa experiência, essa lembrança do que Deus havia feito por intermédio de Moisés. Quando levantou o cajado, o Mar Vermelho se abre e o povo passa a terra seca. Agora era o rio Jordão. Mas Moisés não estava mais com eles. Agora era a vez de Josué. E se nós lermos a história no capítulo 3, capítulo 4, de uma forma mais detalhada, nós vamos perceber que Deus desejou fazer com Josué, mesmo que ele havia feito com Moisés, dar respaldo, credibilidade à sua liderança. Então, a maneira como Deus fez para que o povo pudesse atravessar aquele rio e continuar na conquista da terra prometida, agora já pisando em Canaã, foi abrindo as águas do rio. Naquele momento, então, Deus estabeleceu: olha, você manda que os sacerdotes entrem com a arca. E nesse momento, as águas se interromperão. Havia uma correnteza no rio Jordão, como há em todos os rios. E houve uma barreira sobrenatural que impediu que as águas continuassem. Aquelas que já tinham passado por onde o sacerdote estava com a arca da aliança, elas escorreram, foram em direção ao mar. Ali o povo de Deus pôde passar. Mas não ficou nisso. Deus então chama Josué em particular e diz: olha, eu quero que você estabeleça um memorial, através do qual o povo possa se lembrar de mais esse milagre que eu fiz na vida deles, que eu fiz por eles.
Então a gente vê que toda forma de se relacionar da parte de Deus com o seu povo, poderíamos fazer uma analogia com os nossos relacionamentos interpessoais. Nós podemos perceber que nossos relacionamentos são regados de simbolismo. Hoje nós vimos aqui um casal apresentando e consagrando o seu bebê a Deus diante da igreja. Então é um simbolismo, é um memorial. A gente vê mais tarde, por exemplo, já no tempo do discernimento com relação a erros e pecados, juniores, adolescentes, jovens, adultos, passando pelo batismo. O batismo nas águas também é um simbolismo, é um memorial. A gente vê a igreja do Senhor Jesus praticando o serviço da ceia, a Santa Ceia. Memorial este que foi estabelecido por Jesus. Jesus no Novo Testamento, agora protagonizando o papel do Deus encarnado, do Deus vivo entre os homens, e ele estabelece mais um memorial com os seus discípulos e que deveria ser repetido pela sua igreja de eternidade em eternidade. A gente vê adolescentes, jovens, quando estão namorando e já têm um certo amor, sentindo um pelo outro, eles compram uma aliança de compromisso de namoro. Depois vem a aliança do noivado, memoriais. Depois vem a aliança do matrimônio. E existe aquele momento da cerimônia das alianças, dos votos conjugais matrimoniais. Um memorial na vida do casal. A gente vê isso na vida secular também. Pessoas que abrem um negócio, uma nova empresa e fazem um culto de consagração, de reconhecimento da bênção de Deus e ao mesmo tempo da dependência do Senhor. A gente percebe que o nosso relacionamento entre pessoas e também o nosso relacionamento com Deus, ele é regado por memoriais. O que Deus estava falando aqui com Josué era simplesmente a necessidade e orientação de se estabelecer mais alguns memoriais. E esses memoriais era para que fosse lembrado o momento da conquista da terra prometida, a travessia do Rio Jordão, que veio permeada de mais um milagre da parte de Deus. Então eu creio que Deus reserva grandes experiências e lições espirituais para o seu povo. Na verdade, essas lições vêm muitas vezes por provações, novas provações que a gente vai passando, novos embates, mas, por outro lado, irmãos, novos milagres. Então nós temos em vista que experiências trazidas por Deus a nós sempre têm por objetivo nos ensinar três coisas: o caráter de Deus, ou seja, como Deus pensa, como Deus é, quais são os valores de Deus, como ele agiria, por exemplo, se estivesse no seu lugar diante da sua situação, no momento de vida que você está passando e vivendo, como que ele enfrentaria as suas dificuldades. As experiências que Deus traz a nós têm por objetivo nos ensinar os seus propósitos para a nossa vida. Qual é a vontade do Senhor? E às vezes a gente estabelece algum plano pessoal, ver metas, objetivos, um alvo, e não é aquele que Deus estabeleceu para nós. Lembre-se que se um dia você entregou a sua vida a Cristo, o livre-arbítrio se encerrou ali. Você só será feliz se fizer a vontade de Cristo, que revela a vontade de Deus. Você tem as bênçãos do cuidado dele. Ele disse: olha, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Romanos 8, 28, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Isso é bênção, isso é segurança, isso é garantia. Mas em contrapartida, você agora entregou a sua vida a Deus por intermédio de Cristo. Então você precisa viver no centro da vontade dele. Então, o propósito de Deus para você é fundamental para que a sua vida seja feliz. Às vezes você está numa direção que é sua, e tão somente sua, não é de Deus para você, Deus não aprovou. Vai dar tudo errado, irmãos. Enquanto você não rearrumar a sua rota e voltar para o caminho, a direção traçada por Deus, o que você vai enfrentar é tão somente dificuldades.
Mas dificuldades essas que não significam que Deus não está com você. Deus não te abandona, mas Ele tem um compromisso, mediante a sua palavra, de te amparar e de fazer você voltar para a rota estabelecida por Ele. Em terceiro lugar, as experiências que Deus traz a nós têm por objetivo também nos ensinar acerca da sua soberania. O que é soberania? É você ter o exercício com autoridade sobre a vida de outro ou de outros. Então a gente canta muitas vezes aqui no louvor, Tu és soberano, e a gente abre o nosso coração e diz, Senhor, Tu és soberano sobre nossas vidas, mas será que realmente Ele tem tido o controle sobre todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos? Então Deus vem revelar ao seu povo o seu caráter, os seus propósitos e a sua soberania. E nessas lições que Ele vem trazendo através das experiências, muitas delas Ele pontua. Ele diz assim, olha, esse é um ponto de reflexão. Então eu vou estabelecer um memorial na vida de vocês. Memorial esse que vai auxiliar vocês a não se esquecerem do que eu já fiz e do que eu tenho feito. E daquilo que eu tenho como promessa para a vida de vocês. Perceba que o memorial não só nos remete ao passado, mas memorial tem também perspectiva de futuro, porque em se tratando de um Deus que é fiel, que é imutável segundo a sua palavra, as suas promessas, elas são corroboradas através dos atos que Ele já fez. Então o Deus que curou no passado, Ele cura no presente, Ele vai curar no futuro. O Deus que perdoou no passado, Ele perdoa no presente. Ele é o Deus que te perdoará todas as vezes que você se prostrar arrependido diante dele. Então nós estamos no momento em que o povo já tinha vencido o Egito, vencido o deserto, e agora era necessário conquistar a terra prometida. E para conquistar a terra prometida era necessário vencer os inimigos físicos, os povos que ali habitavam de maneira errada. Aquela terra já pertencia ao povo de Deus. Era necessário vencer as forças espirituais, que muitas delas estavam estabelecidas por ali. Era necessário vencer a própria natureza humana, pecaminosa e carnal. Eu creio que essa foi a mais difícil das três. Pensem numa população de quase 3 milhões de pessoas. Não tinham fidelidade ao seu Senhor como sendo o único Senhor. O monoteísmo só passou a fazer parte após os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Mas até que isso acontecesse, Israel estava sempre adorando outros deuses. Por conta de quê? Da infidelidade, da ingratidão no seu coração. Por isso Israel estava sendo tratado pelo seu Senhor. Eu aprendo nesse texto, irmãos, que Deus, Ele vem nos ensinar a importância de se construir memoriais. Podemos usar o texto de Provérbios, capítulo 22, no versículo 28, em que ele diz, não removas os antigos marcos que teus pais fizeram. Então Deus é um Deus que, além de estabelecer marcos, Ele é um Deus que diz, não remova, não deixe sair da sua memória o que já aconteceu de positivo no relacionamento entre vocês e Deus. E nesse texto que nós lemos no livro de Josué, olha no capítulo 4, versículo 2. Escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, levem-nas com vocês para onde vocês forem passar a noite. Eles guardaram naquela noite, mas logo depois eles foram e se estabeleceram enquanto acampamento, arraial do povo de Deus, que era ainda peregrino, num lugar chamado Gilgal. Aquelas 12 pedras foram levadas até Gilgal, e ali elas foram erguidas como um memorial para Deus. Mas o segundo memorial aconteceu e ficou lá no Rio Jordão. O próprio Josué diz que ele ergueu também 12 pedras no Rio Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado. Qual era o objetivo e o propósito desses memoriais? O próprio Josué
traz isso como esclarecimento para o seu povo. No versículo 6 ele diz: elas servirão de sinal para vocês. No futuro, olha como o memorial não está preso ao passado. Ele remete ao futuro. Então, no futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, então Josué orienta: respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor quando entrou nessas águas. Então, testemunhem do milagre que vocês presenciaram. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a gente vê um Deus que não cuida só da nossa vida no que diz respeito aos momentos que nós estamos vivendo. Ele é um Deus que está predisposto a cuidar dos seus durante toda a vida. Então, o cuidado de Deus, ele é presente, ele é futuro. Ele é um cuidado que não se restringe a você. Ele se estende à sua descendência, aos seus filhos. Nesse primeiro momento, a gente precisa, enquanto cristão hoje, parar e pensar: será que nós temos estabelecido memoriais com relação aos momentos mais importantes nos quais Deus se revelou e tem se revelado a nós? Quais são os valores que nós temos dado a isso? A uma intervenção direta e positiva de Deus. Data de aniversário é uma data de reflexão pessoal. Muita gente comemora, mas pouca gente lembra de agradecer a Deus e de reconhecer a Deus. Às vezes o foco de um aniversário está na festa. Pouca gente, paz, meus irmãos, até entre os cristãos, a gente tem visto o desejo de parar na festa, aquele movimento, e fazer um ponto de reflexão, de agradecimento a Deus. Então a gente vê esse Deus, e por meio de memoriais, ele se preocupa em criar pontos que possam marcar a vida dos seus, que possam servir de instrução, direcionamento para os que virão depois, que possam ser um ponto de recarga da fé. Quantas vezes você está passando por uma dificuldade tão grande na sua vida e você olha para trás e vê: mas Deus que eu sirvo já fez tanto por mim, o que eu estou precisando hoje não é nada para esse Deus diante de tudo que Ele já fez. Desde a libertação do Egito, a gente vê Deus fazendo memoriais. A origem da Páscoa, essa festa celebrada até os dias de hoje, está lá. A libertação do povo do Egito. Depois a gente vê a Páscoa sendo estabelecida por Deus como um memorial que deveria ser sempre lembrado. A gente vê lá em Êxodo capítulo 17, versículo 14 em diante, no momento em que Deus tinha dado aquela vitória contra os amalequitas, foi um momento marcante. Era ainda Moisés o líder. O povo enfrentava uma terrível batalha, e enquanto Moisés mantinha os seus braços estendidos, o povo de Israel vencia. Quando Moisés se cansava e seus braços caíam, o povo de Israel começava a perder. Daí então Arão e Hur vieram, cada um segurou num dos braços de Moisés, e o povo ia ganhando até que venceu. E mediante aquela vitória, olha só, um memorial estabelecido por Deus por causa de uma vitória numa guerra. Êxodo 17, 14. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial. Deus mesmo estabelecendo. E declara a Josué que eu farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Então há uma sequência na história de relacionamento entre Deus e o seu povo, de memoriais estabelecidos pelo Senhor. Nós precisamos assumir. Muitas vezes nós nos esquecemos. É mais fácil você se lembrar hoje do que você está precisando, do que algo muito mais importante que você já precisou e que Deus já te deu. Essa é uma dificuldade nossa, é uma falha nossa com a qual nós temos que lutar contra ela. Também precisamos ter discernimento com relação ao pecado da ingratidão. Por mais grato que você seja, você vai sempre encontrar um mínimo de ingratidão na sua vida. Você sempre vai perceber um gesto de ingratidão da sua parte. Memoriais sempre são importantes para nos lembrar quem é o Deus a quem nós servimos.
O Deus que já fez é o Deus que está disposto a fazer, e é o Deus que poderá sempre fazer por nós. Eles nos fazem lembrar o caráter misericordioso de Deus. E isso nos faz entender, então, o porquê que Deus está sempre nos levando a erguer nossos monumentos espirituais. São importantes para nós e serão importantes para os nossos filhos. São pequenos e grandes memoriais que a gente vai construindo e que, na verdade, eles não são exatamente a bênção, mas eles nos auxiliam no caminho da bênção. Sempre lembrarmos de que foi Deus que fez. E se Deus fez um dia, Deus faz ainda. E Ele poderá fazer sempre. No Salmo 78, verso 3, o salmista diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, nós não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Contaremos, sim, os grandes feitos que Deus fez. Que os nossos filhos precisam saber, irmãos. E tudo aquilo que o seu filho ou sua filha vê na sua vida conjugal, vai servir de alavanca para que ele possa viver na vida conjugal dele. Ele está te observando. Eles estão te observando. Eles estão vendo. Se você ora, se você lê a Bíblia, eles estão vendo o que você fala, eles estão vendo como você reage às tensões de cada dia, aos problemas do dia a dia. Eles estão atentos às conexões espirituais que você faz entre o plano existencial e o plano espiritual. Agora, com relação ao lugar específico onde as coisas aconteceram, lugar que se chama Gilgal, eu creio que não foi por acaso, não foi coincidência que Deus permitiu que o seu povo estabelecesse um acampamento ali antes de começar a conquista de toda a terra de Canaã. Eles tinham conquistado alguns metros quadrados ali. Esse lugar se chamava Gilgal. A palavra Gilgal no hebraico significa retirar de, ou afastar-se de, ou remover de algum lugar ou de sobre alguma pessoa. O nome daquele lugar onde Deus permitiu que o povo se estabelecesse tinha um significado simbólico. Se os irmãos olharem no capítulo 5 de Josué, no versículo 9, diz assim: então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Aquele memorial estabelecido com as 12 pedras retiradas do rio Jordão, em Gilgal, ali era o marco zero da conquista da terra de Canaã, ou das promessas de Deus com relação à vida do seu povo. Então, em primeiro lugar, eu vejo que o Gilgal foi um lugar de renovação dos votos a Deus. Ali, Josué renovou o pacto que havia sido feito entre Deus e Abraão, aquela aliança abraâmica que a gente já estudou, que se encontra em Gênesis capítulo 17. Porque ali em Gilgal, Deus mandou que Josué circuncidasse todos os homens de Israel, inclusive as crianças. Até porque todos os outros homens que estavam no deserto, que tinham sido circuncidados lá no Egito, já tinham morrido. Então foi refeito aquele voto, aquela aliança abraâmica foi renovada por Josué. Então Gilgal, um lugar da remoção de todo tipo de culpa, de todo tipo de peso, de opressão, foi marcado como sendo também um lugar de renovação de votos e de aliança com Deus. Da mesma forma, irmãos, a gente vê Jesus fazendo com o seu povo. A aliança de Cristo, ela traz por significado uma renovação de votos
Ela traz por significado um momento, um marco zero com relação à nossa libertação de todo tipo de pecado, de culpa de pecado, e nos dá um livre acesso ao céu. Mas ela é uma renovação de votos, ela é uma nova aliança, aliança em Cristo, que não tem caráter físico, mas ela tem por objetivo fazer uma cirurgia no interior de cada homem, de cada mulher, que seja servo ou serva do Senhor. Não existe nada mais importante do qual você não pode se esquecer do que o momento em que o Espírito Santo entrou com força dentro de você, o momento da sua conversão. Essa é a circuncisão do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo explica em Romanos 2, capítulo 29. A igreja de Cristo é consagrada a Deus, não mais pela circuncisão física, mas pela circuncisão do coração. Circuncisão essa que é operada pelo Espírito Santo, disse o apóstolo Paulo. Depois, o mesmo apóstolo escreve aos Filipenses, Filipenses 3,3, ele diz: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, Paulo diz, abre seu coração e fala, eu tive tantas experiências na minha vida, eu poderia confiar nelas, eu era um fariseu, ou seja, um homem super religioso. Paulo diz, eu fui circuncidado ao 8º dia de nascido, eu poderia estar confiante naquela circuncisão, aquele simbolismo da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Aí Paulo diz, mas nem por isso, eu era zeloso. Versículo 6 de Filipenses 3. E por ser zeloso, eu persegui os cristãos. Com relação à justiça e à lei, eu era irrepreensível, mas nem por isso. No versículo 7 ele diz, mas o que para mim era um lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ou seja, a verdadeira circuncisão só aconteceu na minha vida quando Cristo entrou no meu coração. E ele não se esquecia disso. Aliás, a conversão de Paulo foi marcada por um simbolismo também, um grande memorial. Ele quis mudar o seu próprio nome, de Saulo para Paulo. Ele quis, não foi Deus que mandou que ele mudasse. Porque Saulo vinha de Saul, que mostraria para todas as pessoas que ele era um hebreu. E lembra-se que Jesus tinha chamado Paulo para ser uma luz entre os gentios. Então ele tinha que pregar entre os gregos, entre os romanos. E se ele carregasse aquele estigma de judeu no nome, seria uma espécie de porta fechada para a pregação do evangelho. Então ele usa uma contração da palavra, ele usa o termo Paulo, que era um nome grego, pequeno. O nome que ele escolheu para ele. Uma pessoa pequena, diante da grandeza de Jesus na sua vida, amém? Sua conversão precisa te fazer lembrar disso. Quão pequeno você é diante da grandeza do Espírito Santo que habita você. O quão fraco você é diante da força de Deus que pode operar em você, para você e para os outros através de você. Não fique orgulhoso porque Jesus te salvou. Foi graça, não foi merecimento. Fique agradecido, eternamente agradecido como Paulo foi. Ele chegou a dizer para mim, o viver só tem razão em Cristo, e o morrer é lucro, eu vou para o céu. Tal era a certeza que ele tinha da sua salvação. Então Gilgal foi um lugar de renovação de votos. Vemos que também Gilgal foi um lugar de celebração. Crente precisa celebrar, irmãos. Ali Deus falou para que eles celebrassem mais uma vez a Páscoa. Está lá no capítulo 5 de Josué, no versículo 10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Fizeram um culto. Desde o êxodo, a Páscoa tinha sido celebrada apenas 2 vezes. A primeira foi quando aconteceu a libertação lá no Egito, e a segunda foi no Monte Sinai. Já havia vários anos que eles não celebravam a Páscoa.
E Gilgal foi tão marcante na vida deles, que eles se lembraram do passado. Tipo assim, estamos vivendo hoje de maneira tão gloriosa, tão maravilhosa, mas não podemos nos esquecer do Deus que nos abençoou, nos agraciou no passado. É maravilhoso a gente ver que a celebração da Páscoa era feita em família. Olha o Deus que tem amor pelas famílias aí presente nos seus memoriais. Você tem celebrado as suas vitórias em família, irmão? Isso é fundamental para você. O sustento ou a restauração da sua família precisa ser sempre lembrado. Você pode até se esquecer dos problemas que levaram a você viver uma crise no seu casamento. Você deve se esquecer daquilo que te magoou, daquilo que te ofendeu, mas você sempre deverá se lembrar do Deus que operou o milagre do perdão e da restauração na sua família. Eu vejo que Gilgal também foi um lugar de provisão. Olha no versículo 11 do capítulo 5 de Josué. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, que eram produtos daquela terra. Um dia depois de comerem o produto daquela terra, ou seja, da terra prometida, em Canaã, então o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Ou seja, irmãos, Deus sempre se preocupou e se preocupará em trazer provisão e sustentação para os seus. E quando eles já tinham condições de colher do fruto da terra que Deus tinha dado, Deus então parou de fazer com que o maná descesse dos céus. Eu aplico isso de uma forma muito prática. Nós temos um Deus que é capaz de dar o peixe quando você não tem o que comer. Mas esse mesmo Deus valoriza e prioriza ensinar você a pescar. Quando eles já tinham condições de colher e de viver da terra que Deus tinha dado, o pão parou de cair do céu. Você tem percebido isso? Eu vejo muita gente hoje desprezando as oportunidades que Deus tem dado para elas conquistarem com seu próprio suor, com seu próprio trabalho, o sustento de suas vidas. Gente que poderia estar ativo, vivendo as experiências de provisão com Deus, muitas vezes estão se lamentando, murmurando, reclamando da vida, da crise, e esperando que Deus faça cair maná do céu. Deus não vai fazer o maná cair do céu, enquanto a terra que Ele te deu for uma terra produtiva. Por último, eu vejo em Gilgal, irmãos, um lugar de preparação para a vitória. Foi a partir de Gilgal, lugar que ficava entre o Rio Jordão e Jericó, que eles cultuaram, que eles se santificaram, que eles buscaram uma vida que agradasse a Deus e, portanto, tiveram coragem de enfrentar Jericó, a primeira e mais fortalecida cidade. Jericó era conhecida pelas suas muralhas. E foi justamente as muralhas que caíram mediante a oração e a adoração do povo de Deus. Amém? Gilgal também foi um lugar de preparação para a vitória. E eu quero finalizar essa palavra te perguntando. Talvez hoje você não esteja ainda vivendo no Gilgal que Deus reservou e preparou para você. Mas eu também quero te dizer que você é responsável por construir o Gilgal na sua vida, no espaço e no tempo onde você está vivendo. Traga a presença de Deus para a sua vida, para os seus problemas. Lembre-se de quem Deus é, estabeleça memoriais, busquem os marcos antigos, não remova-os. E você vai ver o Deus que operou no passado, operando na sua vida hoje, trazendo cura, libertação, trazendo vitória para você e para os seus. Que Deus te abençoe.